Então, Haribo, muito bem-vindos. Damos início aqui ao nosso estudo e vamos sempre invocar os mantras sagrados para que esse estudo seja muito auspicioso, para que a gente possa se conectar com a sabedoria ancestral do Bhagavad Gita e que dessa forma a nossa mentalidade, a nossa vida possa realmente se transformar e se beneficiar. Então, sempre invocamos primeiro os mantras ao mestre espiritual. Quem conhecer pode repetir, quem não conhecer pode simplesmente falar na sua mente. Om Ajnanam Timirandasyan Jnanam Jnanam Shalakaya Chaksurun Militan Yene Tasmai Sri Gaurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Divyaknyana Pradadine Srimate Paramadvaiti Swamine Asirupine Sharanagata Bhakti Vyasuda Bhakti Vidadine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Bhakti Shanda Shanta Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Buddha Buddha Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Loka Paramadvaiti Maharaj Ki Jai Shri Guru Paramparam Ki Jai Gaura Premanand Haribo Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Ah, pronto, a Julie conseguiu entrar. Agora está me ouvindo, Julie? Bom, tomara que sim. Haribo, irmã, bem-vinda. Então, vamos lá. Continuamos com o capítulo 2. A vez passada foi muita informação, então vamos lá. Capítulo 2. Aonde que estamos? Estamos aqui. Cheio. Será que eu compartilhei a tela certa? Não, compartilhei a tela errada. Perdão, estou cheio. E tá. É a idade que a gente já não sabe mais o que faz. Aqui estamos. Deixa que eu já. Então, da vez passada, a gente paramos no capítulo 2 no verso 49. Então, aqui, pronto. Compartilhar e apresentar. Apresentar em tela cheia. Pronto. Então, aqui, compartilhar. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim? Eu ainda não. Ainda não. Ainda não. Nada? Nada. Ah, agora sim. Pronto. Sim? Sim, Fábio Tavares falou. Sim. Sim. Tá. Então agora sim está todo mundo vendo a minha tela, certo? Sim. Sim, beleza. Então a gente parou no capítulo 2. Lembrando que o capítulo 2 é um resumo do conteúdo do Bhagavad Gita. De fato, um dos nomes, uma das traduções, né, dada por Srila Prabhupada para o capítulo 2 é resumo do conteúdo do Gita. É um dos capítulos mais compridos do Bhagavad Gita. Ele tem 72 versos, me parece. Em geral, os capítulos dos Bhagavad Gita têm 40 versos, cada capítulo, mais ou menos. Mas esse tem quase o dobro, né? Tem mais do dobro do que a média dos capítulos do Bhagavad Gita. Mas ele é um resumo de tudo que a gente vai ver ao longo do Bhagavad Gita. Então, a gente está no verso 49. Então, a gente já viu a conversa anterior, né? Os versos anteriores. Vamos ver um pouquinho aqui só para a gente lembrar qual foi o último verso. O verso que a gente leu, o verso anterior. O verso 48, né?
que Krishna fala, seja firme no yoga, ou Arjuna, execute seu dever e abandone todo apego por êxito ou fracasso. Semelhante estabilidade se chama yoga. Então, lembrando que na cultura védica fala acerca de 5 objetivos da vida. E um desses objetivos bom, um objetivo é Dharma, que significa a- alcançar ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa. Digamos que em resumo, né? Artha, que significa alcançar o conforto material, progresso econômico. Kama, que é a satisfação dos desejos. E Moksha, que é a liberação. Então, todos os caminhos, todas as práticas, ou todos os sadhanas que se propõem na cultura védica vão ter, de uma forma ou de outra, o objetivo de alcançar moksha, de acordo ao nível de moksha que cada um pode te levar. E existe prema como o moksha supremo, como a liberação suprema, que é quando a alma se restabelece na sua posição constitucional. E essa prema se alcança através da prática ou do processo de Bhakti Yoga. Então, no capítulo 2 a gente já falou um pouquinho acerca de Bhakti Yoga, mas é um tema que vai se tratar em praticamente todos os capítulos do Bhagavad Gita, especialmente nos 6 capítulos do meio, ou seja, a partir do capítulo 7 até o 12, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Do sétimo ao 12 é especificamente Bhakti Yoga, mas também vai falar acerca de Karma Yoga e acerca de Jnana Yoga, que são basicamente formas de alcançar a meta última da vida de acordo com o nosso nível de consciência. Então, Krishna começou a falar aqui no capítulo 2 um resumo acerca do que é Karma Yoga. Então, karma, a palavra karma significa ação, certo? Ação, mas ação normalmente se refere à ação com o objetivo de alcançar metas frutivas, ou seja, com o objetivo de desfrutar dos sentidos. Mas especificamente no Bhagavad Gita, Krishna fala acerca de um processo que não vai nos prender mais ao mundo material. Lembrando que moksha, a liberação, se libertar do ciclo de nascimentos e mortes, é um processo complexo, não é um processo tão simples assim. Não é que a gente simplesmente um dia acorda e, sei lá, eu vou dar uma esmola aqui, eu vou fazer um ritual X, Y e pronto, eu vou me libertar do mundo material. Não é tão simples, porque a nossa mente está completamente ancorada no mundo material. Então, como se libertar? Então, o primeiro processo que Krishna começou a descrever aqui se chama Nishkama Karma Yoga. A palavra Nishkama, Nish significa sem, e Kama significa desejos, e Karma significa ação. Então, Yoga significa união com o Supremo. Yoga vem de uma raiz sânscrita que é Yug, que significa união. Então, esse processo descrito no Bhagavad Gita começou a ser descrito no capítulo 2, vai ser muito mais detalhado no capítulo 3 e no capítulo 5 acerca de como agir, de tal forma que a ação não te prenda. Então, Krishna começou a descrever nos versos anteriores para Arjuna a arte de atuar sem desejar o resultado. Alguém lembra por quê? Qual que é a magia de atuar sem desejar o resultado? Ou quem esteve antes foi todo mundo tímido. Vai, Tilakini. Eu não estava na aula passada. Eu só fui na retrasada. Qual que é a pergunta mesmo? Porque, porque agir sem apego ao resultado? Cri, cri. Para não se frustrar, diz Thaís. Vamos ver. Eu coloquei alguma coisa com dever aqui. Quero Uhum. dever. Isso, ele fala atuar como um assunto de dever, sem apego ao resultado. Então, a gente falou acerca dos desejos.
certo? Agora a Tilakine vai começar a lembrar, né? Então, a gente falou acerca do tema dos desejos, como o desejo é como se fosse essa âncora que mantém esse barco preso desta praia que é o mundo material. Então, a gente atua, primeiro identificando o ser com o corpo. E quando a gente identifica o ser com o corpo, então a gente atua em função de satisfazer o corpo, certo? E em função de satisfazer o corpo, o que que acontece? Vocês continuam vendo a minha tela, assim? A apresentação? Sim. Sim, 2.48. Tá. É que eu venho pra cá, aí eu deixo de ver vocês, engraçado. Aí eu fico falando só com a apresentação, então eu vou deixar aqui. Então, já sei, eu devo ter deixado essa tela grande e não sei como fazer para deixar ela pequena. Esquece? Não. Bom, então o que que acontece? Que a gente tem como essa âncora, que é a âncora do mundo, que nos mantém presos do mundo material. E essa âncora que nos mantém presos do mundo material são os nossos desejos. Então, quando a gente deseja, a gente atua e deseja aquilo que se obtém como fruto dessa ação, então nós estamos presos a ter que voltar uma e outra vez para desfrutar do resultado das nossas ações. Se eu trabalho duro porque eu quero comprar uma casa, a regra, a lei deste mundo material é que uma hora você vai ter que desfrutar disso. Essa é a regra. Por quê? Porque você desejou. Porque esse foi o teu desejo. Então, por isso, Krishna, ele está ensinando o caminho da transcendência. Ele está ensinando o caminho do yoga. Então, o yoga significa se conectar com a transcendência, com o divino. Então, primeiro ele falou acerca desse tema de atuar sem resultados, sem apego aos resultados, simplesmente por um assunto de dever. Simplesmente, assim, atuar sem apego aos resultados não significa que a gente pare de agir. Significa simplesmente que a gente tem que atuar com uma outra visão. É que já que eu estou aqui, eu tenho que cumprir com um dever. Esse dever tem que ser cumprido. Minha função tem que ser feita. Mas eu preciso desejar algo que está muito além de qualquer desfrute no mundo material. Basicamente, o nosso desejo precisa ser muito mais elevado do que desfrutar de algo do mundo material, porque sempre vamos estar presos no mundo material. Então, no verso anterior que a gente viu, Krishna finalizou assim: seja firme no yoga, ó Arjuna, execute seu dever e abandone todo apego por êxito ou fracasso. Semelhante estabilidade se chama yoga. Então, Krishna aqui explicou o que se chama yoga. Yoga significa quando a sua mente está em um nível estável, no qual a gente não precisa mais um resultado no mundo material, porque já está em um nível de transcendência. Então, bom, a gente já falou um pouquinho sobre esse verso e a gente parou no verso 2.49. Então diz: O Dhananjaya, mantenha todas as atividades abomináveis bem distantes através da prática de serviço devocional. E nessa consciência renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto de seu trabalho são mesquinhos. Ao longo do Bhagavad Gita, Krishna sempre se refere a Arjuna com nomes diferentes, e neste caso ele dá o nome de Dhananjaya. Dhananjaya é um dos nomes de Krishna. Lembra que no sânscrito, normalmente os nomes eles têm a ver com características da pessoa. Por isso que quando uma criança nasce, não se dá um nome imediatamente, senão que se dá um nome quando se compreende através de fazer um mapa astral ou através de alguma circunstância específica do seu nascimento, coisas assim, se compreende quem que vai ser essa pessoa, quais são as características. E ao longo da vida, a pessoa ganha novos nomes. Então, por isso é muito normal nas escrituras védicas que a gente vê que estão falando de uma pessoa, se referindo a ele com um nome, e de repente falando da mesma pessoa, só que chamando ele por outro nome. Porque é normal que as pessoas na cultura védica, nas escrituras védicas, tenham vários nomes, de acordo com suas atividades, suas características. Então, aqui Arjuna, ele é chamado de Dhananjaya. Dhananjaya quer dizer o conquistador de riquezas. Então, ele é chamado de Dhananjaya e normalmente cada vez que Krishna chama Arjuna por um nome específico, ele tem uma intenção. Nesse caso, a intenção
é precisamente falar, você consegue, porque você é um conquistador de riquezas. Mas eu estou te convidando para você conquistar as riquezas do mundo superior, não as riquezas deste mundo. Por isso que Krishna está falando as instruções mais transcendentais para Arjuna. Então ele fala, mantenha todas as atividades abomináveis bem distantes, através da prática do serviço devocional. E nessa consciência, renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar do fruto do seu trabalho são mesquinhos. Então, vamos ver o que Krishna está tentando falar aqui, né? Então, o que nossos achares, mestres espirituais explicam, né? Exceto o trabalho em consciência de Krishna, todas as atividades são abomináveis, porque sempre prendem ao autor ao ciclo de nascimentos e mortes. Então, a gente já falou acerca do que é ação, né? Ação quer dizer karma, vikarma. Karma quer dizer ação sancionada pelas escrituras, uma ação que é correta, mas que ela visa obter um resultado no mundo material. Ou seja, visa obter um lucro, obter um desfrute para o corpo. Então, isso é uma ação que nos prende ao mundo material. Por isso que a gente normalmente mal interpreta a palavra karma. A gente costuma falar karma como ai, má sorte, né? Ai, que karma que eu tenho, né? Como quem diz, ai, que má sorte. Na verdade, karma quer dizer a ação que você faz visando um resultado. Então, você tem que desfrutar o resultado dessa ação. E essa ação tem um resultado não só direto, mas também indireto. Então, de acordo se essa ação for uma ação correta ou uma ação incorreta, ok? Uma ação incorreta se chama vikarma. Vikarma quer dizer aquelas ações que poderíamos denominar pecaminosas, mas que pecaminoso é um nome que a gente também não está muito familiarizado com o verdadeiro significado dessa palavra. Então, uma ação pecaminosa quer dizer uma ação que basicamente causa sofrimento, seja para mim mesmo ou seja para outros, e, portanto, é uma ação que não está sancionada nas escrituras, ou seja, que não é uma ação permitida. Então, as ações, todo tipo de ação, nesse sentido, elas são abomináveis desde o ponto de vista da transcendência, certo? Lembrando que o Bhagavad Gita, ele está falando desde o ponto de vista da transcendência, não desde o ponto de vista de quem deseja atividades frutivas. Existem muitas ou parte das escrituras védicas que vão nos ensinar como alcançar resultados frutivos, como alcançar um nascimento numa família rica ou com muito desfrute nos planetas celestiais, mas não é o caso do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita vai nos falar acerca da transcendência, ou seja, de como se libertar do ciclo de nascimentos e mortes e alcançar a meta última da vida. Então, desde esse ponto de vista, tanto fazer as coisas para obter um bom resultado, mesmo que aquilo seja sancionado pelas escrituras, quanto atuar de forma contrária às escrituras, ou seja, ações más, por assim dizer, em os dois casos se consideram atividades abomináveis, apenas o trabalho em consciência de Krishna. Então, quando a gente fala trabalho em consciência de Krishna, se refere trabalho feito de tal forma que a minha relação eterna com a suprema fonte de tudo, com a suprema personalidade de Deus, com a verdade absoluta, seja qual for o nome que a gente dá, se restabeleça. Então, essa é a meta, o dever da entidade viva. A entidade viva, nós não estamos aqui, não nascemos aqui para a gente ganhar dinheiro, para a gente ter uma casa, para a gente ter um carro. Essa não é a meta da vida. Essas são, digamos, metas temporárias e não tão importantes. Obviamente, isso não, então não preciso nunca fazer nada para ter conforto material, não. É simplesmente são coisas que têm que ser feitas porque a gente está aqui, mas não é o objetivo de estar aqui. Eu posso facilmente prescindir dessas coisas e me focar no objetivo da vida ou fazer essas coisas paralelamente a alcançar a meta suprema da vida, que é restabelecer a minha relação eterna com a minha fonte e restabelecer a minha posição constitucional eterna, compreender quem sou eu eternamente. Então, isso se chama ação em consciência de Krishna. Fora isso, qualquer outra atividade vai te prender ao ciclo de nascimentos e mortes. Então, nesse sentido, desde o ponto de vista do yoga,
essas ações são abomináveis, precisamente porque nos prendem ao ciclo de nascimentos e mortes. Só quem é mesquinho deseja gozar do fruto de seu próprio trabalho, aumentando assim seu enredamento no cativeiro material. Então, Krishna já aqui dá como se fala isso? É, um pouco de palavras um pouco mais fortes, né? Ele fala: quem está simplesmente trabalhando para desfrutar dos seus próprios sentidos é mesquinho. Então, Krishna já fala para Arjuna: não seja mesquinho, eleve o seu nível de consciência. Então, obviamente, através de Arjuna, ele está falando para todos nós. Eleve o nível de consciência, não atue simplesmente em função do corpo. Então, Kamya Karma quer dizer ação motivada por desejos furtivos é inferior a Niskama Karma Yoga. Então, lembrando que quando a gente fala de Kamya Karma, quer dizer atuar para obter um resultado. Kamya é desejo. Então, eu atuo para satisfazer um desejo relacionado ao corpo, nesse caso, né? E Niskama Karma é o processo que Krishna estava explicando, que é atuar sem apego aos resultados, atuar sem desejos, sem desejar o fruto da ação. Então, quando Krishna fala não seja mesquinho, vamos entender a palavra mesquinho. A palavra usada em sânscrito é kripana. E kripana é uma palavra que a gente vai encontrar muito nas escrituras védicas, vai encontrar muito especialmente nos poemas dos Gaudiya Vaishnavas. E quem que é o kripana? Então, aqui vamos ver algumas citações de escrituras védicas para entender o que Krishna está pedindo que a gente não seja. Então, no Brihat Aranyaka Upanishad 3.8.10, se define a palavra Kripanam como avarento. É o indivíduo que parte deste mundo sem conhecer Sri Bhagavan Ashuta, a infalível realidade absoluta. Esse é um dos significados da palavra Kripana, uma das definições da palavra Kripana, segundo o Brihada Aranyaka Upanishad, que é uma das escrituras védicas muito importantes. Os Upanishads, elas são escrituras específicas para as pessoas que já estão retiradas da vida material e que se vão para a floresta, os vanaprasthas, para estudar e se aprofundar nos mistérios da existência. Então, os Upanishads são escrituras muito especiais, muito lindas, mas eles falam numa linguagem bem mais metafísica. O Bhagavad Gita, ele também é considerado um Upanishad, um dos Upanishads, chamado Gita Upanishad. Existem vários Upanishads. E nesse Upanishad Brihat Aranyaka Upanishad se define uma pessoa avarenta como aquela pessoa que vai embora deste mundo sem conhecer nada acerca de Sri Krishna, ou seja, sem conhecer nada acerca da infalível realidade absoluta, ou seja, uma pessoa que nasceu, viveu e morreu em função do corpo, simplesmente pensando em como desfrutar do corpo, como ganhar dinheiro, como sustentar o corpo, como sustentar os meus familiares, como fazer que a minha vida neste corpo seja mais agradável. Então, se a gente parte deste mundo com uma mentalidade em função do corpo, quer dizer que nós somos avarentos. Avarentos em que sentido? Em que nós temos uma ferramenta muito valiosa para a gente poder pensar acerca do sentido da existência e que, de fato, está destinada a nós pensarmos acerca do sentido da existência, mas a gente não utiliza essa ferramenta, a gente simplesmente utiliza esta riqueza para dar prazer ao corpo, que é uma coisa que é temporária. Então, por isso que Kripana, nesse caso, se define como uma pessoa avarenta, uma pessoa que vai embora deste mundo sem compreender nada acerca da realidade absoluta, que simplesmente usou seus ouvidos para ouvir qualquer tonteria, a sua boca para falar qualquer tonteria, a sua inteligência para simplesmente resolver problemas materiais, e que nunca usou todas essas ferramentas para se perguntar acerca de quem eu sou realmente. Por que que eu estou neste mundo? Qual que é o propósito da minha existência aqui? Então, isso é um Kripana. No Srimad Bhagavatam 6.9.49 se define um Kripana como aqueles em cuja opinião a realidade maior consiste apenas em objetos dos sentidos produzidos a partir dos gunas. Basicamente, a mesma coisa, né? Então, Krishna está falando, aqueles que não atuam em consciência de Krishna, ou seja, aqueles que não atuam a tal forma que a sua relação
fundamental, que é sua identidade profunda como almas, se restabeleça, então são Kripanas, quer dizer, pessoas em cuja opinião a realidade maior consiste em objetos dos sentidos, ou seja, consiste em todos os objetos deste mundo, porque não existe nada além deste mundo. Então, Krishna estava falando para Arjuna e para todos nós, pense mais amplo, pense não apenas nos objetos dos sentidos, porque isso não é tudo que existe. E, lamentavelmente, a gente vê que o mundo está cheio de pessoas que simplesmente estão pensando em função dos objetos dos sentidos, em função da casa, do carro, da comida, do sexo, da festa, da música, do desfrute sensorial, e não está pensando além. Então, o Krishna está falando, para trilhar esse caminho do yoga, você precisa ampliar a sua mentalidade e não ser Kripana, né? Eu coloquei essa imagem aqui, que é do tarô, né? Que é uma imagem muito expressiva, né? Como aquela pessoa que se apega, né? E não é só a riqueza, né? É como a gente não é, que não é rico, então não tem nem riqueza para se apegar, mas a gente se apega à riqueza enorme que nós temos neste corpo, que é ter um corpo material, mas sem utilizar ele da forma correta. Então, isso também faz que a gente vive numa sociedade de kripanas, uma sociedade de pessoas avarentas que não querem, com uma mentalidade muito pequena, que não querem ver mais além de simplesmente os objetos dos sentidos, a relação com o mundo dos sentidos e dos seus objetos. Então, nós também crescemos nessa mentalidade, mas com certeza que todos nós que estamos aqui temos uma ideia de querer, pelo menos, ir um pouco além dessa mentalidade. E essa que é o convite do Bhagavad Gita e de Krishna aqui nesse verso, né? O Srimad Bhagavatam, bem no 11.19.44, define Kripana como um indivíduo incapaz de controlar os sentidos. Então, quando a gente está identifica o ser com o corpo, a gente naturalmente vai pensar que a vida e que a meta, que o objetivo da vida ou o sentido da vida consiste em viver mais confortavelmente para que o corpo tenha mais conforto e poder desfrutar tanto quanto seja possível com o corpo. Apesar que o corpo coloca limites, né? E isso é como um paradoxo que é difícil de entender para as pessoas que se identificam com o corpo, porque que o, o sentido da vida é desfrutar do corpo, mas eu não posso desfrutar de forma ilimitada. Eu não posso tomar quantos sorvetes eu quiser. Eu não posso comer quanto eu quiser. Eu não posso ter tanto sexo quanto eu quiser, porque vou ficar doente. Então, o corpo estabelece um limite, naturalmente. A mente estabelece um limite, porque a gente fica doido. Se simplesmente correr atrás de desfrutar em excesso, a gente fica completamente enlouquecido. E isso a gente vê na nossa realidade. Então, é um paradoxo. Como é possível que se o corpo, se a meta da vida é desfrutar do corpo, por que que há esse limite, né? Então, normalmente, quando a gente se identifica com o corpo, a gente compreende a meta da vida como o desfrutar do corpo, então a gente não consegue controlar os sentidos, porque a gente pensa que o objetivo da vida é desfrutar dos sentidos e não compreender algo além. Por que eu deveria me limitar nesse desfrute? Então, Krishna no Bhagavad Gita vai nos explicar por que a gente não deve se exceder no desfrute dos sentidos. Os sentidos, naturalmente, eles têm que desfrutar, obviamente, a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar, alimentar os nossos olhos com visões bonitas, a gente tem que alimentar as nossas narinas com cheiros agradáveis, né? Tudo no modo da bondade, que mais para frente a gente vai entender o que que é o modo da bondade, apesar que a gente fala um pouquinho mais mas coisas que são boas, que são realmente saudáveis, né? Isso faz parte da vida, mas isso não é a meta da vida. Então, a pessoa que pensa que a meta da vida é desfrutar dos sentidos é um kripana, e essa pessoa não consegue controlar os sentidos. Por quê?
porque não tem um porquê. Por que teria que controlar os sentidos? Lembre que se alguém tiver alguma pergunta, em algum momento é só falar, tá bom? Então, vamos lá. Então, Krishna aconselha Arjuna, e através de Arjuna todos nós, a agir sem desejar os frutos da ação. Então, Krishna está tentando introduzir esse caminho da transcendência, começando por aí. Primeiro, ele começou a explicar a diferença entre corpo e alma, para a gente compreender que nós não somos o corpo, o ser não é o corpo é uma vestimenta que o ser, que essa partícula de consciência, está usando temporariamente. E pouco a pouco ele vai entrar em aspectos mais sutis, que são os aspectos mentais. Tá, uma pessoa que não consegue entrar agora. Tá, logo mais eu te mando. É uma pessoa aqui que está querendo entrar no grupo, mas não consegue. Então, depois a gente resolve. Então, Krishna está aconselhando Arjuna agora nesses aspectos mais mentais, nesses aspectos de, então, tá bom, agora a gente compreendeu que não somos o corpo. E também não somos a mente, mas a mente é fundamental. Então, para a gente poder controlar a mente, tem que passar por certas etapas, né? Primeiro, compreender o que que é a mente, a relação da mente com os sentidos, e então começar esse processo de controlar a mente. Porque, em última instância, e Krishna, a gente vai ver isso mais pra frente no Bhagavad Gita, é a mente a que define qual é o nosso próximo destino. Quando a gente morre, a mentalidade que a gente tiver, essa mentalidade vai criar o próximo corpo para nós, o nosso próximo destino. Então, por isso, o controle da mente é um foco fundamental. Basicamente, todo o processo do yoga, da transcendência, todo o processo proposto no Bhagavad Gita vai encaminhado, e no Srimad Bhagavatam também, é a como focar, como usar a mente, que a mente basicamente é como se fosse aqui o nosso instrumento principal. Mas ela é um elemento material e ela precisa ser utilizada. Então, Krishna está começando esse processo falando, primeiro é o desejo, controlar o desejo, não deseje aquilo que pertence a este mundo, porque você vai ter que nascer de novo, porque a tua mente vai te levar de novo aquilo. Se a tua mente está focada em um aspecto específico, você vai ter que nascer de novo, porque a tua mente está presa disso. Então, a mente é como, não sei se vocês alguma vez ouviram falar que quando alguém tem um acidente, sei lá, caiu de uma moto, normalmente o lugar para onde essa pessoa olha, o corpo automaticamente se dirige para esse lugar. Então, ou quando você está a uma velocidade muito alta no carro, por exemplo, se você olhar um pouco para lá, o carro automaticamente vai para lá. Então, a mente é como isso, esse direcionador. Para onde você olha, para lá você vai. Então, Krishna está falando, não decide os frutos, as coisas deste mundo material, porque você vai naturalmente ter que nascer para desfrutar disso, né? Então, o verso 2.50. Hasta aqui está dando para acompanhar? Tranquilo? Tá. Lembre que se tiverem perguntas ou comentários, por favor, façam sem dúvida, tá bom? Aqui temos para não se frustrar. Tudo ok. Sim, beleza. Então vamos lá. Toda vez que eu venho ver vocês, aí eu me perco aqui, mas aí já entrei. Esse é o verso 2.50. Uma pessoa dedicada ao serviço devocional se faz tanto das boas ações como das más, ainda nesta vida. Por isso, o Arjuna esforça-se pelo yoga, que é a arte de todo o trabalho. Existem processos religiosos descritos nos Vedas, e não só nos Vedas, sino processos com os quais a gente está familiarizado também no Ocidente, que vão te ensinar a você atuar de uma forma boa, a você ser uma boa pessoa, certo? Então, a você dar caridade, a você dar
ajudar os doentes, os enfermos, enfim, a você. Os Vedas te falam que você deve abrir um poço, se você tiver a capacidade para que as pessoas que não têm água possam ter água, que você tem que plantar árvores, etc. Existem muitas ações boas. E, obviamente, também nos vão aconselhar a evitar as más ações. Então, evitar roubar, evitar enganar, evitar matar, evitar todas aquelas ações que vão te trazer maus resultados. Mas Krishna no Bhagavad Gita, ele não fala para a gente seja uma boa pessoa, nem seja uma má pessoa, senão se coloque ainda por cima disso. Ser uma boa pessoa tem que ser a base, é o natural. Obviamente, enquanto você estiver realizando atividades pecaminosas, você não consegue nem sequer chegar ao lado bom, né? Então, Krishna, obviamente, partimos da ideia de que ser bom é melhor do que ser mal, certo? Porém, ser bom ainda te deixa preso no mundo material. Por quê? Porque a gente faz boas ações, normalmente visando o resultado disso. Eu vou dar caridade porque eu vou ganhar o céu. Eu vou para o céu se eu der caridade. Então, eu vou ter desfrute, né? Diz, normalmente, às vezes a gente dá esmola e a pessoa quer receber, ai, Deus te multiplique, ou Deus te dê em dobro, né? Então, aí você vai anotando no seu caderninho, pronto, Deus, você está me devendo tanto. Eu dei R$ 10, agora Deus me deve 20, né? Então, e assim sucessivamente a gente vai fazendo as nossas contas, né? Quanto é que Deus está me devendo. Então, a ideia do Bhagavad Gita é não é nem que ele está falando, se desfaça tanto das boas ações quanto das más. Ele não está falando, não dê mais caridade. Não, você pode dar caridade. Se deve dar caridade, de fato. A caridade é uma das atividades que nunca deve ser abandonada. Mas, simplesmente porque é um dever. E não porque você está almejando um futuro melhor ou uma recompensa com isso, né? E simplesmente se esforce pelo yoga, que é a arte de todo trabalho, né? Trabalho quer dizer ação. Então, atuar de forma correta, ou atuar de forma bondosa, ou atuar de forma pecaminosa. Obviamente, atuar de forma bondosa é melhor, mas melhor do que atuar de forma bondosa é atuar em consciência de Krishna. É atuar no nível da transcendência, que Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Então, boas e más ações. Desde tempos imemoriais, o ser vivo vem acumulando várias reações de seu trabalho, bem ou mal. Isso deixa-o sempre ignorante de sua verdadeira posição constitucional. Esse é o ponto. Ser bom não apenas não é suficiente, sino que a gente também como se disse, acredita ser bom. Então a gente se acha bom, eu sou uma boa pessoa, eu faço caridade, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, e tudo isso nos deixa preso de uma mentalidade de, olha como eu sou bom, de um falso prestígio, basicamente. Então a gente nunca indaga mais. A gente é como que o que acontece é que a gente fica num limite, onde a gente não cruza, não vai além disso, porque a gente já é bom. Eu já sou uma boa pessoa, pronto, acabou. Mas não é suficiente ser uma boa pessoa. Desde o ponto de vista da transcendência, não é. Desde o ponto de vista da transcendência, eu preciso compreender o ser, preciso compreender quem eu realmente sou. E não quem eu sou simplesmente em relação com os objetos deste mundo, que são todos temporários, assim como o corpo é temporário, a minha função neste mundo é temporária. Eu dou caridade porque eu tenho essa capacidade, mas também talvez amanhã eu não tenha essa capacidade, na minha vida futura eu não tenho essa capacidade. Então, quem que eu sou? Então, quem que eu sou além das circunstâncias temporárias? Isso é importante. E muitas vezes a gente fica preso de ser uma boa pessoa ou de ser uma má pessoa também, né? Porque as boas ações, obviamente, cultivam virtude, obviamente, são superiores às más ações, né? Que são aquelas que nos deixam presos no vício. Mas, em todo caso,
ambas acabam nos deixando presas de um falso conceito do eu, de quem eu sou. Ah, eu sou isso, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou isso, aquilo. Então, o yoga é transcendental a tudo isso. Serviço devocional neste verso se refere ao serviço dado pelo mestre espiritual genuíno e não a um processo inventado. Por que que tem esse esclarecimento aqui? Porque quando a gente fala serviço devocional, a palavra utilizada normalmente é bhakti. E o processo de bhakti yoga não é um processo que simplesmente, eu faço serviço na igreja, ou eu faço serviço tal, de tal forma. Não. Essa é a tradução que se coloca como serviço devocional, mas se refere a um processo específico, que é detalhado, não apenas no Bhagavad Gita, sino que é bem detalhado em outras escrituras, como no Bhakti Rasamrita Sindhu, onde se detalha exatamente passo a passo quais são as atividades no Srimad Bhagavatam, se detalha também quais são as atividades que se incluem como atividades da prática de Bhakti Yoga. Certo? Assim como no Bhagavad Gita vai se descrever os Ashtanga Yoga, o processo óctuplo do yoga, os 8 aspectos da prática do processo óctuplo do yoga. Da mesma forma, eu não posso falar, eu estou praticando Ashtanga Yoga, porque simplesmente eu faço umas posturas com o meu corpo. Isso não é Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga quer dizer seguir o processo completo, do qual as asanas é apenas um dos 8 processos, que são 4 processos físicos e 4 processos mentais, dos quais os processos mentais são os mais importantes e os 4 processos físicos são simplesmente processos para dar uma base para essa prática mental. Então, normalmente a gente está acostumado com termos que se tornaram muito comuns, mas que a gente não sabe realmente o significado desses termos, para onde que eles estão apontando. Então, quando a gente fala de serviço devocional, Bhakti Yoga não é simplesmente, eu limpo lá o chão da igreja, isso é serviço devocional, eu ajudo os pobres, isso é serviço devocional, não. Serviço devocional quer dizer aquelas atividades que começam com a iniciação no processo do Bhakti Yoga por um mestre espiritual genuíno, conectado com a linha de sucessão discipular. Servir os Vaishnavas, ouvir acerca de Krishna, tem vários processos, né? Sravana, Kirtan, Vishnu, Smaranam e etc., que a gente vai ir aprendendo pouco a pouco, certo? É simplesmente para deixar claro que quando se fala serviço devocional, não quer dizer um processo que da minha cabeça eu inventei. Então não, se fala de Bhakti Yoga, que se traduz como serviço devocional por não haver uma tradução melhor ao português, ou ao inglês, ou às línguas ocidentais, mas a palavra em sânscrito é Bhakti Yoga. Então, verso 2.51. Então, vamos lá. Então, os sábios dedicados ao serviço devocional se refugiam no Senhor e, pela renúncia aos frutos da ação no mundo material, liberam-se do ciclo de nascimentos e mortes. Dessa maneira, eles podem alcançar esse estado que está além de todas as misérias. Então, o Krishna está falando aqui primeiro, o sábio dedicado ao serviço devocional, que seria um processo que Krishna está falando dele no Bhagavad Gita, mas não um processo que ele está contando pela primeira vez no Bhagavad Gita. É um processo antigo, muito mais antigo. De fato, no próprio Bhagavad Gita, Krishna vai falar: eu já falei isso desde o início do universo para o Senhor Brahma. Eu instruí o Senhor Brahma, eu instruí o Deus do Sol, eu instruí pessoas há milhares de anos atrás, né? Tanto que a Arjuna vai perguntar, mas isso mais para frente, né? A Arjuna vai perguntar, mas como assim, se você é o meu contemporâneo, como assim que você explicou isso ao Deus do Sol que nasceu milhares de anos atrás, né? Mas, enfim, o tema é que esse processo é muito antigo. O processo do Bhakti Yoga ele é descrito desde o início do universo, quando o Senhor Brahma cria o universo, ele já é instruído por Krishna, na forma do Senhor Vishnu, acerca desse processo do Bhakti Yoga. Então, é um processo já seguido por muitos sábios anteriormente. Então, Krishna está mencionando aqui, esse processo já foi seguido por outros sábios, né? Muitas pessoas sábias seguiram esse processo. E, através desse processo, eles conseguiram se refugiar completamente no Senhor, ou seja, se refugiar completamente em Krishna. Normalmente, a gente sempre procura um refúgio, né? Hoje em dia, o nosso refúgio é o dinheiro.
A gente pensa que através do dinheiro temos o nosso futuro garantido. Basicamente, através do conforto, das coisas do mundo material, basicamente do dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma casa, quer dizer que eu sempre vou ter uma casa onde morar. Através do dinheiro eu posso fazer isso, então sempre eu vou poder pagar um plano médico para poder sempre ter saúde, né? O nosso refúgio hoje em dia é o dinheiro. Essa é a mentalidade que nós temos, né? Teve outras sociedades que o refúgio era a comunidade, né? Eu tenho uma comunidade bem estabelecida, sempre, nunca vai me faltar nada, mas isso já mudou historicamente e hoje em dia o nosso refúgio é o dinheiro. Então, por isso que todos estamos tão ansiosos por obter dinheiro, porque parece que isso é o que garante a minha segurança, né? Mas, obviamente, apesar que nós sabemos que não é assim, né? E todo mundo sabe, no fundo, que não é assim. E como quando a crise econômica dos anos 20, né? Do século passado, que era muito doido que as pessoas tinham poupado a sua vida inteira e, de repente, devido à crise econômica, todo o dinheiro que eles tinham poupado a vida inteira que estava no banco só servia para comprar uma cerveja no bar. Uma e acabou. Tanto que muitas pessoas acabaram não conseguindo suportar essa situação e se suicidavam, porque era o choque total de toda a minha vida. Eu pensei que esse dinheiro ia me dar segurança e agora descubro que não é ele a base, ele não posso me refugiar no dinheiro, né? Então, tem pessoas que se refugiam no dinheiro, no conhecimento, no, enfim. Mas quando a gente pratica o, o, o processo de Bhakti Yoga, Krishna fala, através desse processo, já praticado por sábios no passado, se consegue obter o refúgio no Senhor Supremo. Ou seja, a nossa mentalidade chega a mudar a tal ponto que a gente consiga estabelecer essa relação com o Senhor Supremo e compreender como ele controla tudo. Tem um verso no Sirius Upanishad que fala que o Senhor Supremo controla todos os objetos animados e inanimados que existem dentro deste universo. E como realmente, unicamente ele é o controlador de tudo, unicamente ele pode ser o refúgio de tudo, mas isso não é uma coisa que seja de palavras. A gente pode falar isso e pode eh, se expressar de forma muito linda, mas quando se refere a esse processo, se refere a quando a gente realmente chega nessa certeza. Então, esses sábios que se refugiaram no Senhor, quer dizer, eles realmente chegaram nessa certeza. E, pela renúncia aos frutos da ação no mundo material, se libertaram do ciclo de nascimentos e mortes. Então, eles chegaram num nível de consciência que compreenderam que nada neste mundo material pode ajudá-los realmente a, a sair do mundo das misérias, né? Então, ele, basicamente, por compreender através da compreensão, da reflexão, da análise e da prática, de Bhakti Yoga se chega finalmente a essa conclusão de que os objetos deste mundo material são temporários e que eles têm uma função temporária, não são uma meta da vida, então, naturalmente, se utilizam só nesse sentido, como objetos temporários que não têm uma importância mais do que servir um propósito temporário, não são a meta da vida. Então, através dessa mentalidade, se consegue renunciar realmente renunciar ou parar esses desejos, como a gente estava falando, esse desejo que nos ancora neste mundo material, e então aí sim a gente pode se libertar do mundo material. Então, por seguir esse processo, que nós está falando, esses sábios que já seguiram nesse processo conseguiram o resultado desejado. Não é um processo que estou te inventando, né? Basicamente, Krishna fala para eu não estou inventando esse processo já foi seguido por sábios no passado e foi efetivo. Esses sábios conseguiram se libertar do ciclo de nascimentos e mortes. De fato, no Srimad Bhagavatam se mencionam muitos casos, se descrevem casos específicos. Aqui no Bhagavad Gita, Krishna não descreve casos por casos, mas ele menciona. Existem casos também. Arjuna já conhecia muitos casos desses, né? Porque Arjuna um parte da família real, e a família real sempre recebia a visita de sábios, de brahmanas, que sempre vão te contar as histórias de antigas ou presentes, então ele conhecia essas histórias dessas pessoas
que realmente conseguiam se libertar do ciclo de nascimentos e mortes através desse processo de não desejar mais os frutos da ação e se refugiar realmente no Senhor Supremo, né? Lembrando que quando se fala isso, se refugiar no Senhor Supremo não é um assunto de palavras. Não importa quanto eu diga, ai, Senhor, eu confio em você, você é o meu pastor, você é o meu protetor. Não é só palavras, essas palavras são muito importantes, mas a gente está falando de um processo mental, de realmente quanta certeza eu tenho disso. Então, por isso que o processo é um processo lento, no sentido de que a nossa mentalidade precisa mudar, e não apenas as nossas atividades externas, né? Então, dessa maneira, eles podem alcançar esse estado que está além de todas as misérias. Então, o resultado final dessa prática de Bhakti Yoga é não apenas se libertar do mundo desse mundo, sino ir no estado que está além das misérias. Então, bom, a gente já vai explicar isso. Então, Krishna descreveu como alguém pode se libertar por meio da ação. Pessoas inteligentes que se mantêm equânimes no momento de sucesso ou fracasso, abrem mão do resultado de todas suas ações, libertando-se assim da escravidão do nascimento. O meu mestre espiritual, ele fala uma coisa que eu gosto, ele fala que a fama é como você fala isso, sabe, nos blocos de o lingote de ouro, que às vezes derretem nele, né? E colocando como se fosse um carimbo, né? Não um carimbo, porque é tipo, como é a palavra certa? Ai, gente, isso é a palavra certa, mas vocês sabem quando o ouro ele fica com uma marca, depois que foi derretido, né? E fica com uma marca X. Então tem o lingote de ouro, aquele bloco, e tem essa marca. Só que essa marca não vale nada. Por quê? Porque uma hora você derrete o ouro de novo e coloca outra marca. E pronto. Você entende esse exemplo? Conseguem visualizar como é o ouro que tem essa marca e depois simplesmente você derrete ele de novo e aí quando derrete coloca no molde com uma marca diferente e acabou, né? Então, o meu mestre espiritual fala que a fama é algo assim. Você tem fama hoje, mas não importa. Amanhã você é difamado e pronto. Depois você tem fama de novo. Então, em últimas, uma pessoa inteligente se mantém equânime nos momentos de sucesso e de fracasso, né? Krishna já falou isso no Bhagavad Gita. Em última, a gente está vivendo circunstâncias que são temporárias. Então, a gente tem um objetivo maior. A gente precisa controlar a nossa mente. E controlar a nossa mente começa também nesse aspecto em que a gente sabe que nós passamos por processos na vida e por circunstâncias, às vezes fáceis, às vezes difíceis, às vezes a gente é louvado, às vezes a gente é massacrado na plateia pública. Às vezes a gente está super bem no topo, tem dinheiro, tem amigos, tem popularidade, e às vezes a gente está lá embaixo, ninguém quer nem saber de mim, não quer nem falar comigo, não tenho nem dinheiro para pagar para ter um cachorro, entende? Então, às vezes a gente está em cima, a gente está embaixo. E a mente se ela fica flutuando de acordo com as circunstâncias, a gente nunca consegue atingir a meta última da vida. Então, por isso o Krishna fala, e já falou antes, no Bhagavad Gita, nesse processo a gente precisa controlar a mente. Controlar a mente começa por lembra o que é temporário e o que é eterno. Então, o que é temporário são todas essas circunstâncias. Então, não se afeta por essas circunstâncias. Hoje você é um rei, amanhã você é um mendigo. Tanto faz. Você tem que cumprir com o seu dever, tem que fazer a sua parte, obviamente, mas você não precisa se apegar ao resultado das suas ações. Ou seja, não trabalhe tão duro para ser um rei, sendo que você é um mendigo, até porque vai ser muito difícil você conseguir ser um rei, né? Apesar de que nos filmes vendam essa ideia para nós, de que você trabalhando duro vai poder sair de mendigo para rei, ou se você tiver um golpe de sorte, vai poder sair de mendigo para rei, mas não, na vida real não funciona assim. Na vida real, a gente vive as nossas circunstâncias, a gente tem que cumprir com o nosso dever, obviamente a gente tem que dar o nosso melhor, mas no meio disso todo a gente precisa manter a mente focada na transcendência. O que que é importante?
quem que eu sou realmente, para onde que eu vou, qual que é a minha meta última da existência, certo? E dessa forma, a gente consegue se libertar da escravidão do nascimento, ou seja, a gente consegue dessa forma não ter que nascer de novo. Então, eles adquirem apenas o conhecimento necessário para adorar ao Senhor. Assim se libertam de todos os distúrbios e alcançam o destino mais elevado, os supremos pés de lótus de Sri Vishnu. Então, os santos, né, dos quais Krishna falou nesse verso, né, os sábios dedicados ao serviço devocional, o que que acontece com eles, né? Então, eles conseguem focar a sua mente e com nesse processo de transcendência e adquirir apenas esse conhecimento que vai nos ajudar a alcançar a transcendência, né? E dessa forma se libertar dos distúrbios, mesmo que a gente esteja, é como mesmo que a gente esteja aqui, esse barco está navegando em uma direção e os ventos podem ir para um lado para outro, mas ele se mantém sempre firme nessa direção. Só que os ventos são muito fortes, por isso que controlar a mente não é tão fácil. E no próprio Bhagavad Gita, Arjuna mais para frente vai falar para Krishna, olha, mas é mais fácil controlar o vento do que controlar a mente. Como que você me pede para eu controlar a mente, né? Então, Krishna vai responder isso mais para frente. Mas sim, esse é o processo que Krishna está falando aqui, com mantenha sua mente focada e sem se perturbar pelas coisas desta vida. E para não se perturbar, o primeiro passo é não deseje as coisas deste mundo. Não deseje a fama, não deseje o prestígio, não deseje a riqueza, não deseje isso. Essas coisas vão vir de forma natural, de acordo com o seu karma, e vão ir embora também de forma natural. Então, esse não é o foco. E essa é a forma para a sua mente não ficar perturbada, porque senão sempre vamos estar perturbados tentando resolver as situações materiais e sem tempo suficiente para a gente focar no que é mais elevado. Então, aí Krishna fala, lembra que no final desse verso, né, ele falou que, em últimas, esses sábios, através dessa prática da Bhakti Yoga, eles conseguem se libertar do ciclo de nascimentos e mortes e finalmente eles alcançam uma meta, que eles alcançam nesse estado que está além de todas as misérias. Então, qual que é esse estado que está além de todas as misérias, né? Então, no Srimad Bhagavatam 10.14.58 fala assim, Parampadam, ou o lugar onde não há misérias materiais, ou Vaikunta, é sua meta, e não o lugar onde se corre perigo a cada passo da vida. Então, todo caminho que a gente segue tem que ter uma meta. Se a gente não tem uma meta estabelecida, a gente se perde no meio do caminho. Se eu estou indo de São Paulo para o Batidão, eu tiver uma meta clara, eu vou chegar em Batidão e eu vou falar, não, em Batidão não, eu vou chegar no meio do caminho, na Fernão Dias, eu vou ver um restaurante e vou parar aqui. Ah, não, mas espera aí, que aqui me falaram que tem outro lugar legal para visitar, então deixa que eu vou ir lá. Deixa que não sei o quê. No final, chegou a noite e você não chegou nunca no tal de Batidão, porque você não tinha claro que era para lá que você ia. Aí você à noite fala, ah, que a gente ia para lá mesmo? Não será só pegar a Fernão Dias e ir direto, sem parar, né? Então, então sempre a gente precisa saber para onde a gente vai. Senão a coisa não faz sentido, senão para onde que eu quero ir. Então, normalmente quando eu faço boas ações, tem uma meta. A meta é o desfrute nesta vida e na próxima. Eu quero desfrutar nos planetas celestiais, ou eu quero desfrutar no céu, ou eu quero, sei lá, qual é a meta, né? Mas a prática do Bhakti Yoga, digamos que através da prática do Bhakti Yoga, você chega num lugar que não faz parte do mundo material, que é um lugar chamado Vaikunta. Vaikunta quer dizer aquele lugar onde não existem ansiedades. Então, as ansiedades no mundo material são muitas. A gente sabe, né? A gente tem que estar constantemente preocupado por conta das doenças, por conta da velhice, por conta da morte, principalmente, né? Mas existem diferentes, muitos tipos de lugares no mundo material descritos nos Vedas, e existem também lugares no mundo
que está além do mundo material. E esses lugares que estão além do mundo material se descrevem, são chamados de Vaikunta, porque são lugares onde não existe ansiedade, ele está além de todas as misérias. Ou seja, lá você não existe ansiedade porque você vai morrer, não existe ansiedade porque você vai perder os seus méritos piedosos, então você vai ter que renascer em uma situação não tão agradável, ou alguma coisa assim. Então, esse é o lugar onde depois de morrer, tendo atingido o sucesso na prática de Bhakti Yoga, a gente vai chegar. É bem diferente do céu. Normalmente o céu é esse lugar onde eu vou eternamente desfrutar. O Vaikuntha é o lugar onde eu posso viver eternamente a minha relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus, é onde eu posso ser quem eu realmente sou, em essência, eternamente, sem correr o risco de voltar. Então, as entidades vivas libertas pertencem àquele lugar onde não existem misérias materiais. Então, explica o Srimad Bhagavatam no Bhagavad Gita que o universo está cheio de entidades vivas. Existem entidades vivas que estão numa região da criação chamada o mundo material, ou Devidam, que quer dizer o mundo governado pela deusa Maya, Devi, Dam. E as almas que estão aqui estão condicionadas, ou seja, estão pressas por um tipo de energia que faz com que a gente simplesmente não consiga ver a verdadeira identidade do nosso ser, que a gente confunda o nosso ser com o corpo, ou o nosso ser com as circunstâncias, com a posição social, com etc, né? Mas existem outro tipo de entidades que existem em muita mais quantidade do que as que existem no mundo material, que já somos infinitas. E essas entidades são as entidades que se chamam libertas. Libertas quer dizer aquelas que não são presas de Maya, que elas são quem elas são eternamente. Dentro do universo, nenhum corpo material pode proporcionar uma vida sem misérias. Sempre que a gente tenha que obter um corpo material, a gente tem misérias. Apenas por ignorância, as pessoas recorrem às atividades frutivas achando que obterão a felicidade. Então, esse aqui é o ponto, que nenhuma atividade no mundo material pode nos dar felicidade. Apenas uma felicidade temporária, né? E como tudo que nos dá felicidade nesse mundo material está destinado em algum momento a nos dar tristeza. Essa é a natureza deste mundo material. Eu obtenho muito dinheiro, mas depois eu obtenho tristeza porque eu tive que mentir, eu tive que roubar para obter esse dinheiro, e eu vou ter que sofrer por isso, ou porque eu tenho dinheiro, mas eu não consigo ter amigos de verdade, porque eu penso que todo mundo que está perto de mim está perto por conta do dinheiro. Então, nada que a gente tenha nesse mundo material vai nos dar felicidade, até mesmo porque a felicidade é um estado mental que não tem a ver com objetos externos, sino que é um estado mental, e Krishna vai falar disso também no Bhagavad Gita mais para frente, acerca de qual é o estado mental que produz felicidade, que não tem a ver com uma coleção de objetos materiais, como a gente pensa, está acostumado a pensar, sino como se obtém realmente essa paz mental a partir da qual se pode obter a felicidade. Em último, o objetivo último da vida é a gente se restabelecer na nossa felicidade primordial, que é a nossa natureza primordial. Aquele que compreende sua verdadeira posição constitucional como servo eterno do Senhor e a posição sublime da Suprema Personalidade de Deus ocupa-se no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Deixa só eu ver que hora que a gente é agora. Eu estou meio perdida. Ai, eu não consigo ver. Esse negócio é muito engraçado que eu perco vocês, aí eu não consigo ver nada. Bom, como que eu faço? Ai, gente. Aqui é 20 horas e 20 minutos, 8h20. 8h20, beleza. E como estamos? São todo mundo bem? Sim? Sim? A gente continua mais um pouco, né? Dá para continuar? Sim. Então, beleza. Beleza. Se tiver perguntas, por favor, façam. Então, então, beleza. Então, vamos lá. Continuam vendo a minha tela? Ou não? Sim. Beleza.
Sim. Ótimo, obrigada. Então, aquele que compreende sua verdadeira posição constitucional como servo eterno do Senhor e a posição sublime da suprema personalidade de Deus, ocupa-se no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Obviamente, é um processo de compreender, ou seja, é um processo que implica a gente aplicar a nossa inteligência, que implica a gente aplicar a nossa reflexão. A gente não consegue restabelecer simplesmente a minha relação com a suprema personalidade de Deus se eu não usar esses elementos que eu tenho como pensar. Pensar tem um propósito, pensar quer dizer começar a se perguntar quem que eu sou. Tá bom, eu existo, quem que me criou, por que que eu fui criado, então qual que é a minha fonte, qual que é a minha meta. Então, através desse pensamento, a gente vai indagando, vai buscando a verdade e então consegue chegar no ponto em que compreender eu sou uma pequena partícula de espírito e existe um espírito supremo do qual eu sou uma partícula separada. Então, quando eu consigo compreender qual é a minha posição constitucional e compreender qual é a posição da Suprema Personalidade de Deus, então a gente consegue compreender que a meta da vida é essa relação, que eu existo devido a uma vontade da Suprema Personalidade de Deus de estabelecer um certo tipo de relação único. E eu fui criado, por assim dizer, né? Para satisfazer esse propósito. Então, através da compreensão, do análise, da reflexão, a gente pode chegar, e obviamente a prática do Bhakti Yoga vai nos ajudar a chegar nessa conclusão. Consequentemente, ele se qualifica a entrar nos planetas Vaikunta, onde não há vida material miserável na influência do tempo e da morte. Porque enquanto a gente pensa, eu sou o corpo, a meta da vida é desfrutar do corpo, a gente vai estar sempre sujeito ao ter um corpo. Se eu quero ter um corpo, porque eu penso que eu sou o corpo e que o corpo é o que me possibilita o desfrute e a felicidade, então a gente tem que ter um corpo, porque Krishna sempre satisfaz os nossos desejos. Então, tudo que a gente desejar, Krishna vai satisfazer. Uma hora ou outra, né? Talvez não nesta vida se a gente não tiver méritos suficientes, mas se a gente alcançar, reunir os méritos para isso, uma hora isso vai ser satisfeito. Então, mas quando a gente compreende que eu não faço parte desse mundo material, que realmente nada disso aqui me satisfaz o suficiente, que a minha felicidade não está em adquirir objetos, ou relacionamentos, ou fama, ou nada disso, então a gente pode se qualificar para entrar no mundo superior através da prática de Bhakti Yoga. Aquele que deseja desfrutar deste mundo material tende a aceitar repetidos nascimentos e mortes. Então, verso 252. Quando sua inteligência sair do espesso bosque da ilusão, vai se tornar indiferente a tudo que se tenha ouvido e tudo que está por se ouvir. Então, Krishna explica que e Krishna explicou isso, né, nos versos anteriores, que a inteligência, que de acordo com os nossos desejos, a nossa inteligência também se enche de ramificações. Então, a nossa inteligência sempre vai encontrar motivos, ou sempre vai poder criar uma justificativa aparentemente lógica para satisfazer um desejo X. Então, é como se eu tenho o desejo de comer carne, por exemplo, eu vou ter um monte de motivos, porque as proteínas, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, né? Uma vez um tio meu falava, ai, mas tudo, toda a Europa é o que é devido ao consumo de carne e blá, 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 né? Aí uma vez uma amiga me falava também, não, mas o consumo de carne fortalece o cérebro para você ser mais inteligente, não sei o quê. Então, enfim, você sempre vai encontrar motivos. Então, a nossa inteligência, ela também está como contaminada, por assim dizer, né? Ela também está presa. Então, a gente acha que estamos chegando numa conclusão certa, mas, na verdade, o desejo é que importa. Qual é o meu desejo? Então, quando a gente consegue tirar esse desejo do mundo material, né? Através de começar esse processo de
Não deseja o fruto da ação, atua porque você tem que atuar, porque é o seu dever, você não pode negligenciar as suas atividades, os seus deveres, mas não deseja aquilo. Então, pouco a pouco a inteligência vai se purificar e a inteligência vai poder, como fala Krishna aqui, sair do espesso bosque da ilusão. Então, ela vai poder sair disso e vai se tornar indiferente a tudo que tenha ouvido e tudo que está por se ouvir. Ou seja, normalmente a gente vai encontrar todo mundo tem a sua opinião sobre isso, sobre aquilo, né? Então, todo mundo vai te falar, não, mas vamos voltar no exemplo de comer carne, não? Quem quer comer carne vai te dar uma justificativa. Então, se é religioso, fala, não, mas Deus falou que você pode comer tudo, né? Que não importa o que sai, senão, o que entra, senão o que sai. Ou desde o ponto de vista científico, vão te dar uma justificativa. Então, todos vão te falar coisas, mas quando você realmente consegue que a sua inteligência seja não esteja pressa do desejo de desfrutar algo deste mundo material, então a sua inteligência vai estar muito mais clara. A sua inteligência vai ter uma purificação, por assim dizer, né? Vai ter uma clareza maior, porque você já não está preso ao desejo. Então, o desejo faz com que a nossa inteligência simplesmente se curve, se desvie e encontre caminhos tortos para satisfazer esse desejo. Então, esse processo que a gente se liberta desse desejo faz com que a nossa inteligência alcance a clareza e já não fique perturbada por todas as coisas que as pessoas falam. O que este X fala, então, porque o cientista falou, porque o religioso X falou, porque a minha mãe falou, porque o meu tio falou, senão realmente a gente ter essa clareza e para ter essa clareza para a gente poder usar a nossa inteligência da forma melhor, a gente precisa primeiro trabalhar o tema do desejo. O desejo que me ancora ao mundo material e que a minha inteligência vai correr atrás, justificando esse desejo. Então, quando essa inteligência se liberte dessa ilusão, então vai se tornar indiferente a tudo que já se falou e tudo que vai se falar. Então, enquanto houver vestígios de apego material, em virtude da identificação com o corpo, a Advarma, ou seja, nós, o ser individual, a alma, não logrará obter Tattva Jnana, ou seja, não consegue se obter conhecimento profundo acerca do ser, enquanto a gente ainda estiver apegado a desfrutar algo deste mundo material. Por isso que o processo começa por aí. É a gente começar a atuar sem desejos. Não é o tope máximo. Não é que aí, pronto, agora eu já não tenho desejos. Não, não, não é esse o tope máximo. Esse é simplesmente o começo do caminho. Começo do caminho e não é tão simples assim. Porque Krishna vai explicar um pouco mais para frente também no Bhagavad Gita, você somente pode substituir um gosto ou algo por algo superior. Você não pode ficar pendurado do nada. A mente sempre deseja. Então a gente precisa substituir um desejos eh, materiais por desejos transcendentais. Então, mas a gente está no início do Bhagavad Gita, né? Estamos no capítulo 2. Mas enquanto a gente tiver desejos materiais, esses desejos materiais se dão devido a que nós estamos ainda identificados com o corpo, ainda nós pensamos que somos este corpo material. Então, é natural a gente pensar que satisfazer o corpo material, os sentidos materiais, é a meta da vida. Enquanto eu ainda tiver essa identificação, ainda eu vou ter apegos neste mundo material e a minha inteligência não vai ter a clareza suficiente para obter o conhecimento acerca do ser. Então, por isso que o processo começa assim. Para alcançar esse conhecimento mais profundo, a minha inteligência precisa estar purificada. E assim eu vou poder reconhecer a verdade absoluta, a verdade acerca do ser. E também, enquanto eu estiver identificada com o corpo, não consegue se desapegar do mundo material. Enquanto eu ainda pensar, eu sou o corpo, ainda eu vou querer estar nesse mundo material, porque ainda não consigo compreender que eu não preciso do corpo para poder ser quem eu sou, para poder existir, e também não vou conseguir entender que o desfrute do corpo não é o desfrute do ser, que são duas coisas separadas, né? Então, por meio de Niskama Karma Yoga, ação altruísta oferecida a Bhagavan, o praticante livra-se aos poucos do conceito falso segundo o qual o corpo é o Atma, eu.
Então, não é tão fácil. A gente está falando aqui de forma teórica, por assim dizer, mas esse é um processo prático. A gente vai aprender quais são as práticas que a gente pode fazer. Uma dessas práticas é atuar como um assunto de dever e oferecer o fruto disso a Bhagavan. Bhagavan quer ser a suprema personalidade de Deus. Então, e dessa forma, quando a gente começa esse processo, o resultado vai ser que pouco a pouco a gente vai entender que eu não sou o corpo. E esse é o processo básico, né? Krishna começou o Bhagavad Gita falando disso, mas falar é uma coisa, que a gente compreenda realmente é outra. Compreender teoricamente é uma coisa, mas que a gente realmente chegue a essa realização, a essa certeza é outro nível. Mas a gente está destinado a chegar nesse nível. Nós temos a inteligência para isso, temos a capacidade de chegar nesse nível, se, obviamente, preenchemos os pré-requisitos, sendo que o pré-requisito é basicamente a gente obter a misericórdia de Krishna e de seus devotos. Então, dessa forma, a gente vai poder se libertar desse falso conceito, segundo o qual o ser, o eu, é o corpo. Em seguida, atinge Nirveda, ou renúncia a toda espécie de atividades sobre as quais tenha ouvido ou haverá de ouvir. Então, é tipo, sei lá, a gente fala, não, já não, já estou muito desapegado, não quero mais nada. E alguém fala, nossa, mas é que você não sabe. Tem uma forma, você pode viajar lá no topo dos Himalaias, se você pode ver isso. Ah, não, deixa que eu nunca vi isso, eu quero ir lá. Aí eu quero voar em tal lugar. Nossa, é possível voar. Nossa, é possível. Então, sempre você vai ter um novo desejo, né? Às vezes você pode pensar, eu não tenho mais desejos, mas na verdade é como a gente descobre que não é tão fácil de desfrutar, então a gente fala, renúncia superficialmente aos desejos, mas é porque a gente acha, não encontra meios para desfrutar. Mas quando vem um novo convite de um desfrute que parece possível, que parece super maravilhoso, a gente vai atrás porque ainda a gente não tem esse conceito tão claro, né? Então, por isso, se precisa de um processo para seguir. E aí se alcança a verdadeira renúncia, quer dizer, quando a gente realmente não quer mesmo, não está interessado em coisas deste mundo material. E aí a gente vai se tornar indiferente a todas as novas propostas ou as antigas propostas também, né? Então, sair da ilusão, se diz, livre, enfim, dessas atividades decorrentes dos desejos materiais, o praticante ocupa-se em devoção exclusiva ao Senhor Supremo. Esse aqui é o ponto. Então, quando a pessoa atinge o nível no qual ela já não está mais perturbada por desejos materiais, ela se foca única e exclusivamente em devoção ao Senhor Supremo, ou seja, em seguir o processo específico de Bhakti Yoga. Por enquanto, convém praticar o processo que Krishna está explicando a Arjuna, Niskama Karma Yoga. Enquanto a gente não está nesse nível, a gente pratica atuar, se desapegando dos resultados ou oferecendo o resultado das nossas ações a Sri Krishna. Aqui tem um exemplo, né, de um santo que era Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, ele era um santo, ele viveu mais ou menos 500 anos atrás, né? E aí ele fala o seguinte, né? Ele fala, orações que eu ofereço 3 vezes por dia. Tenho, nos Vedas se descrevem vários processos que têm que ser seguidos, como as orações que se oferecem em diferentes momentos do dia. Ele diz todas as glórias a vocês. O banho, eu ofereço todas as minhas reverências, né? O banho se refere ao banho sagrado, né? No rio Ganges, nos rios sagrados, né? Os semideuses ou antepassados, que são como todas as entidades que, de acordo com a cultura védica, devem ser adorados, devem ser feitos rituais específicos para satisfazê-los, né? Os antepassados, os semideuses. Diz, por favor, perdoem minha incapacidade de oferecer-lhe meus respeitos. Mas onde quer que eu me sente agora, eu posso lembrar-me do grande descendente da dinastia Yadu, Krishna, o inimigo de Kamsa. E com isso eu posso livrar-me de todo o cativeiro pecaminoso. Acho que isto me é suficiente. Então, esse é um exemplo de um santo que está nesse nível, em que ele fala, seguir qualquer ritual religioso já não é suficiente para mim, já não é nem necessário para mim. Ele está tão absorto na consciência de Krishna que para ele seguir qualquer ritual religioso, seja pelo motivo que for,
ele simplesmente não consegue mais. Ele já está nesse nível transcendental. Obviamente não é o nosso nível, mas é um exemplo de alguém cuja consciência está tão absorta em Krishna que ele já nem precisa, nem requer, nem consegue mais seguir diversos rituais religiosos. Então, verso 2,53 diz: quando a sua inteligência não se confundir mais pela linguagem florida dos Vedas e permanecer fixa no trânsito da autorrealização, então alcançou a consciência divina. Então, Krishna, lembra que a linguagem florida dos Vedas, a gente falou disso aí no nosso encontro passado? Os Vedas, eles vão propor muitas metas, porque os Vedas, eles vão satisfazer todos os nossos desejos da forma mais adequada para que a nossa consciência possa se elevar gradualmente. Se eu tenho um desejo material muito intenso, então os Vedas vão nos falar, tá bom, satisfaça-o, mas dessa forma aqui, para que você pelo menos não cometa atividades pecaminosas que vão te trazer sofrimento. Mas, Krishna fala, quando você chega nesse nível da transcendência, que é o nível ao qual o Bhagavad Gita quer nos levar, então você já não vai se confundir mais pelas ofertas dos Vedas. Você já não vai se confundir mais pelas metas materiais de chegar aos planetas celestiais, de obter desfrute material, de obter fama, de obter riqueza. Você já não vai mais se confundir por essas metas. Então você já não vai se confundir mais pela linguagem florida dos Vedas, ou seja, por todos as recompensas que os Vedas te prometem, né? Os Vedas ou as práticas religiosas em geral, né? Por todas as recompensas que as práticas religiosas te prometem. Ai, se você orar, se você fizer, sei lá, um jejum X, você vai obter um carro, né? Então eu vou na igreja e vou orar porque eu quero um carro. Então, Matrina fala, quando você está realmente na transcendência, você não quer essas metas materiais. Então, a gente está muito acostumado hoje em dia que tem muitos líderes religiosos que eles não só te oferecem metas materiais, né? Eles te ensinam a negociar com Deus, né? Ah, você tem que dar essa contribuição porque dessa forma, na igreja, né? Porque dessa forma você vai conseguir eh, que Deus te abençoe e aí você vai conseguir ganhar um carro, você vai conseguir prosperidade material, né? Eles, além de te oferecerem isso, eles mesmos estão presos desses desejos materiais, eles também querem alcançar essas metas materiais, né? Então, mas não assim com a prática de Bhakti Yoga. Se você dá uma doação, por exemplo, para o templo, para a pregação, não é uma doação que você dá para que Krishna te recompense materialmente ou alguma coisa assim. Na verdade, é um processo que a gente faz da gente começar a realmente, como vou dizer isso, como oferecer o resultado das nossas ações para Krishna. E, obviamente, fazer uma doação para o templo é uma forma, mas existem muitas outras formas de fazer isso, né? Que é oferecer tudo que eu posso para expandir a consciência de Krishna. Sim, o templo é apenas um ponto, mas eu posso, como por exemplo o George Harrison fez, ele imprimiu livros de Krishna para serem distribuídos. Muitos livros de Krishna, né? Ele tinha a capacidade para comprar um templo para Krishna, né? Obviamente, todos nós podemos dedicar diferentes coisas de diferentes formas, mas o tema é que não por uma recompensa material. Então, quando você alcança esse nível de transcendência, a gente não faz mais atividades religiosas em busca de recompensas materiais. E dessa forma, a nossa mente pode ficar fixa no trance da autorrealização. Então, a gente fica fixo no, buscando realmente a autorrealização, compreender quem eu sou, qual é a verdade absoluta acerca do ser. Então, aí você alcança a transcendência e não simplesmente praticando um ritual ou outro ritual, certo? Então, você usa nesse verso a palavra samadhi. Então, Sri Bhagavan garante a Arjuna, então, tendo tido experiência direta da transcendência por meio do yoga, você logrará libertar-se do cativeiro material. Você perderá o apego a ouvir a respeito de assuntos mundanos ou interpretações mundanas das orientações védicas. Sua mente não se deixará enganar pelos aparentes atrativos desses assuntos e alcançará a estabilidade. Então, samadhi, né? Esse estado de transe.
Então, Krishna fala, quando você já não se deixa mais cativar pelas coisas deste mundo, você alcança Samadhi. Samadhi não é um estado em que, eu sento, a gente aqui tem uma imagem bem bonita, né, de alguém que está meditando, em transe e tudo, mas não uma postura externa. O Samadhi é uma atitude interna, na verdade, né, é um estado mental, no qual a gente realmente está simplesmente tão focado na transcendência. A transcendência é uma fonte de prazer tão intensa para nós que mais nada externo pode nem sequer ser atraente. Então, Krishna fala, através desse processo você consegue chegar nesse estado de samadhi, no qual a sua mente já não se deixa mais atrair pelos aparentes eh, ganhos deste mundo. Então, você consegue estabilidade. Então, a gente quer chegar lá. Agora, a gente não está aí. Esse é o ponto. Por mais que a gente se ache muito avançado, nós ainda não estamos aí. Então, Samadhi realmente é uma coisa muito mais intensa, mais profunda do que simplesmente uma postura. E a renúncia em si também é muito mais profunda do que simplesmente falar, eu já não quero mais nada deste mundo. Falar, todo mundo pode falar. Mas isso, o Bhagavad Gita não está. Tanto é que mais para frente a gente vai estudar acerca do tema da ação, que Krishna fala da ação na inação, que depois a gente vai entender o que é isso, mas que a gente, uma pessoa continua atuando neste mundo do jeito que tem que atuar, que é o seu dever, mas aqui a gente está falando de um processo interno, de conseguir realmente essa compreensão interna e essa autorrealização internamente. E que está muito além de qualquer processo religioso ou qualquer prática externa. Então, agora vem o verso 2.54, que Arjuna vai perguntar para Krishna. Essa é a primeira pergunta que Arjuna faz para Krishna. Então, Arjuna disse: quais são os sintomas daquele cuja consciência está acima absorta na transcendência? Como fala e qual é a sua linguagem? Como se senta e como caminha? Então, Arjuna, até agora, ele só falou, lembrem que lá no início, lá no final do capítulo 1, Arjuna falou, pronto, Krishna, ou no início desse capítulo, né, que Arjuna falou, se lamentou de todos os seus argumentos de por que não lutar, e falou, Krishna, eu não vou lutar. E no final, mas ele fala, agora eu sou uma alma rendida, você, por favor, me instrua, porque eu estou muito confuso acerca de qual é o meu dever. Ele deu todos os argumentos, se eu lutar, eu vou ser culpado de matar os meus parentes, então eu prefiro não lutar, porque para que eu quero ganhar a terra se eu não vou poder desfrutar com eles? Para que eu quero ganhar o céu se eu vou ter participado nessa guerra horrenda? Então, eu sou confuso, não sei o que eu devo fazer, então me instrua. Então, Krishna começou a instruir ele, né? Falando, você fala muito bem, mas você está se lamentando por aquilo que não é digno de lamentação, e começa a falar acerca da diferença entre corpo e alma, aí depois foi se aprofundando acerca desse processo de Niskama Karma Yoga, de Bhakti Yoga também ele falou já um pouco. E então aqui Arjuna, aqui começa tipo já uma conversa, né? Aqui Arjuna por primeira vez faz uma pergunta. Ao longo do Bhagavad Gita, Arjuna vai fazer 16 perguntas. E esta é a primeira dessas perguntas. Então, Krishna está falando o sintoma de uma pessoa que alcançou a transcendência, que realmente já não está mais confuso pelos processos religiosos, que simplesmente está realmente focado em compreender o eu. Então, mas a Arjuna fala, então me fale como que eu reconheço esse tipo de pessoa. Porque é muito fácil a gente se confundir, né? A gente vê um líder religioso louvado por milhões de pessoas e tudo, a gente fala, nossa, ele é um santo. E aí depois a gente descobre que talvez não é tão santo, ou talvez a gente nunca descubra e a gente alcança ainda num processo, acaba indo num processo enganoso. Então, Arjuna, uma pessoa muito inteligente, que ele não quer simplesmente se deixar levar por qualquer um. Então, Arjuna pergunta, mas me fale como que eu reconheço uma pessoa que está nesse nível? Quais que são os sintomas dessa pessoa? Como que essa pessoa fala? Como que essa pessoa caminha? Como que essa pessoa se senta? Então, eh, essas perguntas, né, têm um sentido. Então, quando ele fala como que essa pessoa fala, né, se fala que pelo que a pessoa fala, você reconhece um tolo ou um sábio, né? Muitas vezes esse é
Se fala que uma pessoa, toda pessoa parece um sábio até que abre a boca, né? Abre a boca e você fala, nossa, era um tolo, era mais bonito calado, né? Às vezes, às vezes você vê alguém, nossa, essa pessoa, nossa, que pessoa linda, tudo, e de repente você fala, nossa, que decepção, né? Então, na verdade, porque quando a pessoa fala, você reconhece quem tem sabedoria e quem não tem. Então, quando a Arjuna pergunta como se senta, quer dizer, como essa pessoa interage com o mundo e seus objetos, como fazem para permanecer em transe, ou seja, como que essa pessoa se estabelece neste mundo, né? Quando ele fala como se senta, não é simplesmente, ele cruza as pernas, primeiro à direita e primeiro à esquerda, né? Ele faz por postura de lótus ou ele faz por postura? Não. O sentido da pergunta como se senta é como ele se estabelece neste mundo, ele está neste mundo ainda, ele tem que se relacionar com os objetos dos sentidos, porque tem que comer ou ele não come, entende? Ele tem que respirar ou ele não respira. Então, como que ele, mesmo tendo que se relacionar com os objetos deste mundo, ele permanece em transe, permanece em samadhi? Como que é possível? Como que essa pessoa consegue fazer isso, né? Para eu poder identificar, porque falar que alguém está em samadhi quer dizer que já não se relaciona com os objetos deste mundo, então eu nunca vou encontrar tal pessoa, porque enquanto a gente tiver um corpo material, a gente vai ter que se relacionar com os objetos dos sentidos, a gente vai ter que ver, vai ter que cheirar alguma coisa, algum cheiro bom ou ruim deste mundo, vai ter que comer, bem que tem pessoas que conseguem não comer, mas vamos dizer que eh, será que esse é um sintoma de transcendência? Se alguém para de comer, então posso dizer que está na transcendência? Ou como essa pessoa come? O que que essa pessoa come? Então, esse é o ponto para que eu possa identificar quem realmente está na transcendência e quem não. Ou como que ela se relaciona com os objetos do sentido, certo? E mesmo assim permanece em transe. Como que essa pessoa caminha, ou seja, como se relaciona com este mundo, como se expressa ou como reage, né, diante de uma situação de prazer ou sofrimento, de honra ou desonra, de glorificação ou crítica, afeto ou inveja e assim por diante, né? Quando a pergunta de Arjuna, como que ele caminha? É isso também, tipo, tá bom. As circunstâncias deste mundo, né? A vida passa e todo mundo tem que viver diversas circunstâncias, né? Às vezes a gente é louvado, às vezes a gente é criticado, às vezes a gente é maltratado, às vezes é glorificado. Então, como que uma pessoa que está no estado de transcendência reage perante essas diferentes situações da vida? Porque, com certeza, também tem que passar por diferentes situações da vida. Então, como essa pessoa reage? O que que essa pessoa faz perante uma situação de honra e o que que essa pessoa faz perante uma situação de desonra? A Arjuna, ele é muito inteligente, então ele não quer ser enganado. Ele quer saber, tá bom, você está falando acerca de uma pessoa, mas qualquer um se fala que é santo. Hoje em dia, especialmente, a gente está cheio de falsos profetas, né? De um monte de pessoas que se dizem santas, mas que Arjuna não quer ser enganado. Então, Arjuna pergunta: me fale, quem que é uma pessoa santa realmente? Como que eu reconheço? Como que essa pessoa se relaciona com o mundo? Para eu poder saber quem realmente é um santo e quem não é, né? Então, aqui no verso 2,55, Krishna começa a responder. Temos mais 10 minutinhos. Alguém tem perguntas, comentários até aqui? Tá tudo tranquilo? Sim? Bom, Sim, tudo tranquilo. ótimo. Então, beleza. Se tiver qualquer pergunta, comentário, é só falar. Então, verso 2,55. Bem-aventurado o Senhor disse, Arjuna, Parta. Né? Parta é outro nome de Arjuna, né? Que quer dizer o filho de Prita. Filho de Prita quer dizer o filho de Kunti Devi, que, aliás, Kunti Devi é uma mulher do nível mais elevado. Então, praticamente, Krishna já está chamando Arjuna, olha, você que é filho de uma pessoa santa, basicamente, né? Eu vou te contar. É, diz que uma pessoa está em consciência transcendental pura quando renuncia a toda classe de desejo pela satisfação dos sentidos, os quais surgem do funcionamento mental e quando sua mente encontra satisfação unicamente no eu. Certo? Então, ele já deu, começou aqui a dar alguns sintomas. Então, a pessoa, primeiro, ela renuncia a toda classe de desejo pela satisfação dos sentidos.
Esse é um sintoma de uma pessoa que já alcançou esse nível mais elevado de transcendência, né? Então, na, às vezes, até mesmo sei lá, no Ocidente, também na cultura védica, mas também no Ocidente se valoriza muito a renúncia, né? Como eu não quero mais nada, não quero mais nada, né? Mas na verdade não se trata simplesmente de você não querer nada deste mundo, porque em últimas, às vezes a pessoa que renuncia é, aos objetos mais grosseiros ainda não renunciou ao desejo de reconhecimento, ao desejo de fama. Então, como Jesus fala na Bíblia, né, que a tua mão direita não saiba o que fez a tua mão esquerda, né? Que ele falava que as pessoas chegavam lá no templo falando acerca do jejum que fizeram, acerca disso. Então, ele responde assim, né, que a tua mão direita não sabe o que fez a tua mão esquerda. Porque se você contar que você fez isso, aquilo, então você já obteve o resultado da sua austeridade. Isso fala Jesus na Bíblia, né? No sentido de que se você quiser fama por aquilo que você faz, então você tem o apego ao resultado e você já obteve o seu resultado, que é a fama. Então, quando se fala renunciar a toda classe de desejo pela satisfação dos sentidos, também se refere a essa satisfação que dá ter um bom nome, ter fama. Então, a pessoa que realmente não está interessada por nada deste mundo, nem sequer no prestígio, nem sequer no bom nome. Então, é algo que é um sintoma que a gente precisa analisar. Nossa, essa pessoa realmente não quer nada. Ah, mas essa pessoa tem uma posição, né? Então, você consegue perceber, não é tão santo assim, né? Ou melhor ainda, eu posso me autoavaliar, né? Porque a ideia não é simplesmente a gente ficar criticando e olhando, como se fala, olhando a palha no olho alheio, né? Senão, eu me auto-observar, eu realmente estou tão renunciada assim, porque, obviamente, nós, aqui no nível mais básico, pelo menos eu sei que eu tenho muitos desejos materiais, mas digamos que um dia eu falo, eu não tenho mais desejo material, mas será que eu ainda não quero esse reconhecimento dos outros, que os outros pensem, que me coloquem num pedestal e pensem como eu sou uma pessoa elevada? Então, ainda há um desejo material. Então, esse é o ponto. Uma pessoa na transcendência não se importa nem sequer com a sua fama. Obviamente, não vai fazer coisas ruins. Obviamente, uma pessoa que está na transcendência tem que ser bem comportada, porque bem comportada é o básico, né? Mas não vai ser tipo um assassino, um ladrão ou o que for, né? Mas, digamos que não visa obter bom nome através das suas ações boas, né? Então, renuncia a toda classe de desejos de satisfação dos sentidos, os quais surgem do funcionamento mental, e quando sua mente encontra satisfação unicamente no eu. Então, a mente é um negócio bem complexo de se compreender, né? Existe uma relação constante entre a mente e os objetos. Então, no canto 11 do Srimad Bhagavatam, é muito interessante que Krishna instrui a Uddhava, que é o seu amigo também, assim como Arjuna é seu amigo, o Uddhava é o seu amigo vamos dizer, conselheiro, amigo íntimo também. E ele, e, e ele conta uma história muito interessante de quando o Senhor Supremo instrui na forma de um cisne, ele aparece para o Brahma e os quatro Kumaras, os quatro filhos de Brahma, porque eles tinham uma dúvida. Eles tinham a dúvida de como é que a mente pode se separar dos objetos dos sentidos, porque a mente está sempre focada nos objetos dos sentidos, e os objetos dos sentidos entram na mente na forma de desejos. Então, essa relação parece que eles estão compenetrados constantemente. Como que pode se dissolver essa relação, né? Então, os quatro Kumaras, eles perguntam para o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma, ele pensa muito. O Senhor Brahma é o ser mais inteligente do universo. E ele pensa, ele não consegue chegar a uma resposta para essa pergunta. E o motivo pelo qual ele não conseguia chegar a uma resposta é que ele mesmo está tão envolvido com a criação, ele mesmo está, por assim dizer, apegado à sua criação. Então, ele não consegue ter a inteligência suficiente para algo ao qual ele não está, né? Ele está também envolvido na sua criação. Então,
Por isso que aparece o Senhor Supremo na forma de um cisne, né? Um cisne é um ser muito especial, porque ele se fala que ele, numa mistura de água e leite, ele consegue beber apenas o leite e deixar o água. Então, ele consegue extrair apenas o néctar, né? A melhor parte. E aí ele instrui, né, os quatro Kumaras e o Senhor Brahma, e ele precisamente explica que não existe forma de desfazer essa relação entre a mente e os objetos. Porque eles estão sempre interligados, a mente está sempre ligada aos objetos. Então, por isso, Krishna fala que o, a renúncia a toda classe de desejo pela satisfação dos sentidos, os quais surgem do funcionamento mental. Os desejos fazem parte da mente, faz parte das funções da mente. A mente deseja, sim? Ela sempre vai desejar. Mas, quando essa mente consegue estar focada e encontrar satisfação unicamente no eu. Então, esse aqui é o ponto no qual a mente tem que chegar. Então, a mente sempre vai desejar, porque faz parte das suas funções. Ela sempre vai ter um desejo. Mas esse desejo precisa estar focado e a mente, ela procura satisfação através dos objetos dos sentidos. Mas quando essa mente, ela conseguiu estar num ponto em que o que satisfaz ela é simplesmente essa vida interna, ou seja, essa saborear a sua existência interna e a sua relação interna com a suprema personalidade de Deus, aí essa pessoa está em transcendência. Essa pessoa realmente renunciou aos objetos dos sentidos. Essa pessoa realmente encontra a sua mente. Não precisa de objetos externos para satisfação. Ela não encontra felicidade nos objetos externos porque ela encontra felicidade nos objetos internos. Então, uma pessoa que está nesse nível de transcendência não é uma pessoa infeliz. Sim? Normalmente, se vocês veem, os santos são pessoas felizes. Não existe um santo amargado, pelo menos na cultura védica, todas as grandes pessoas santas nunca se fala de um santo amargado, porque se você é amargado, quer dizer que você ainda não encontrou satisfação no eu. Você está simplesmente frustrado porque não consegue desfrutar dos sentidos. Mas uma pessoa que está na transcendência, ela não está frustrada por não desfrutar dos sentidos, ela simplesmente encontra uma satisfação superior que se encontra em saborear o ser, que está além do corpo material. Então, Krishna está dando esses sintomas, como que essa pessoa é. Essa pessoa não procura mais os objetos dos sentidos, por quê? Porque ela descobre que há uma felicidade muito maior do que isso, e ela vive essa felicidade interna muito maior. Aí é bom que a gente também consegue diferenciar quem que é uma pessoa que realmente está na transcendência ou não. Ai, gente, eu perdi a minha tela. Ai, pronto, encontrei. Então, só para terminar aqui, até o final desse capítulo, Krishna irá responder as perguntas feitas no verso anterior. Daqui até o final, Krishna vai responder essa pergunta de como que um santo atua, como que caminha, como que se senta, como que ele se relaciona com este mundo, né? Não se pode renunciar aos desejos de forma artificial. Quem não está situado na transcendência, de certo, está refugiado em suas próprias tramas mentais. Então, é isso que a gente acabou de falar. A mente, ela está sempre relacionada com os objetos dos sentidos e sempre procurando a satisfação através dos objetos dos sentidos. Quem não está situado na transcendência sempre vai procurar objetos dos sentidos. Então, enquanto eu não estiver saboreando um gosto superior, sempre vou querer objetos dos sentidos, sempre vou achar que quando eu tiver uma casa vai ser muito bom, quando eu tiver, porque se eu conseguir fazer isso vai ser muito bom, quando eu tiver eu sempre vou estar fazendo planos para satisfazer os sentidos através de objetos externos. E unicamente quem está realmente situado na transcendência consegue sair de toda essa coisa mental e desfrutar do eu. Então, o Senhor Supremo falou: uma jiva de inteligência inabalável liberta sua mente de todos os desejos e fica satisfeita por experimentar a natureza bem-aventurada de sua posição constitucional. Semelhante jiva é um Sthita Prajna. Essa é a tradução desse verso por Sri Bhaktivinoda Thakur, né? Que basicamente uma jiva
cuja inteligência já está estável, ou seja, que já foi clarificada através desse processo que a gente falou agora há pouco. Então, essa pessoa consegue libertar a sua mente de todos os desejos por objetos materiais, né? Lembrando que o desejo faz parte da mente, mas não por objetos materiais. Por quê? Porque ela realmente saboreia essa bem-aventurança de compreender o eu, quem eu realmente sou. Esse talvez seja uma coisa que está ainda muito longe para nós, esse saborear, esse sentir esse desfrute simplesmente do ser, porque ainda nós estamos identificados com o corpo. Mas é bom a gente saber que isso existe e que tem pessoas que chegam lá e que uma pessoa realmente que está na transcendência está nesse nível, né? E que nesse nível pode se chegar, mas por enquanto a gente está no nível de desejar objetos dos sentidos. Mas, mas um dia nós chega lá, né? Stita pragya, que é a palavra que fala aqui, né? Alguém cuja inteligência é sempre estável. Sarvam são palavras usadas neste verso, né? Alguém sem nenhum vestígio de desejo material. Então, Krishna está falando aqui nesse verso descrevendo essa pessoa que não tem vestígio de desejo material. Então, uma pessoa santa não tem vestígio de desejo material. Ou e sua inteligência está sempre estável, ela está sempre fixa na transcendência. Não é que hoje deseja isso e faz plano para isso, mas amanhã deseja outra coisa e faz um plano para outra coisa. Então, hoje quero ser santo e faço todos os meus planos porque eu vou ir lá, vou me dedicar a Krishna, não sei o quê, mas amanhã não. Acho que tá bom, tá tudo bem, mas agora eu preciso de outras coisas, eu preciso tá... Não. Uma pessoa que está nesse nível de transcendência, a sua inteligência já está fixa. Ou seja, ela não tem plano hoje para uma coisa e amanhã para outra coisa. Não. A sua inteligência está fixa na transcendência, né? Ela não tem mais desejos materiais. Manogatam quer dizer capacidade de abandonar os desejos materiais surgidos de uma natureza não espiritual. Então, essa pessoa, mesmo que surja algum desejo, ela consegue abandoná-lo se esse desejo não for espiritual ou se não for conveniente para seu avanço espiritual. Então, essa é uma característica de uma pessoa santa. Ela pode até mesmo surgir desejos, enquanto ainda não estiver, digamos, no nível de perfeição máxima, ainda podem surgir desejos na sua mente, mas ela consegue abandonar esses desejos, compreendendo que esses são desejos que surgem devido às funções da mente, mas que se esse desejo não for condizente para o avanço espiritual, então abandoná-lo se torna fácil porque essa pessoa já experimentou como é muito melhor o avanço espiritual, né? Os desejos surgem da mente, influenciada pelas gunas, e nada tem a ver com o objeto espiritual da alma, o objetivo espiritual da alma. Se a natureza desses desejos fosse espiritual, não seria possível abandoná-los. Assim como o calor não abandona o fogo. Então, esse é outro assunto, né? Também bem interessante, que eu acho que não dá tempo da gente falar hoje, né? Mas o tema é que a alma, ela também deseja. Essa é uma característica da alma. Mas os desejos da alma são transcendentais. Os desejos da mente, não. Por isso, os desejos da mente podem ser abandonados. Os desejos da alma, não, porque fazem parte da sua natureza constitucional. Mas pouco a pouco a gente vai falar disso. Deixa eu ver quanto falta para a gente chegar no próximo verso. Ver se a gente lê mais esse pedacinho. Sim, então vamos aqui, só para finalizar. Prahlad Maharaj, que é um grande devoto do Senhor Supremo, ele disse: meu querido Senhor de olhos de lótus, que abandona todos os desejos materiais acumulados no coração, qualifica-se para conquistar opulências iguais às suas. No Srimad Bhagavatam 6.10.9, Prahlad Maharaj ora ao Senhor Nishinradeva, que apareceu para protegê-lo. Fala dessa forma, a pessoa que abandona todos esses desejos materiais acumulados no coração qualifica-se para conquistar opulências iguais às suas, né? Então, essa é uma característica de uma pessoa santa. Então, a gente continua com as características de uma pessoa que alcançou a transcendência no próximo encontro. Esse é. Se vocês quiserem saber mais acerca de como é uma pessoa que alcançou a transcendência, né, e como identificar também o nível em que a gente está, então
não se perca no nosso próximo encontro, que aliás vamos ver quando é que é. Eu vou verificar aqui. Onde está o nosso grupo? Que ele está aqui na descrição do grupo. Então, o nosso próximo encontro, 9 de outubro. 9 de outubro, certo? Então é isso. Acho que a gente deixa por aqui hoje, né? Foi bastante coisa. E aí, está tudo bem? Conseguiram pegar assim a ideia, tudo? Foi fácil, foi difícil? Muito complexo? Tudo bem. Ai, que bom. Então, foi ótimo, tranquilo, gratidão. Que bom, Thaís. Então, alguém tem perguntas? Não, tô tranquilo. Então, tá bom. Aí é bom que vocês vão lendo, né? Acompanhando na leitura nas suas casas, se puderem ler com o significado, isso é legal, porque aí vocês vão surgindo perguntas também, e aí vocês deixam anotadinhas as suas perguntas, e na próxima a gente também fala acerca disso, certo? Então, beleza. Então, muito obrigada por participar, muito obrigada a quem está vindo regularmente, e a quem está vindo pela primeira vez, todo mundo, muito obrigada. Fico muito feliz da gente continuar com esse espaço, mesmo que seja a cada 15 dias, mas acho que é um tempo legal para a gente poder se programar e todo mundo participar, e também ir refletindo e pensando e mastigando tudo isso que a gente vai falando. E bom, convidar sempre vocês, quando queiram, possam vir nos visitar em Batidão, estão todos super convidados. E acompanhem aí pelo Instagram para sempre saber. O próximo evento vai ser dia 18 de outubro, então já vou avisando para que quem puder já se programa em Batidão. E dia 9 de outubro a gente se vê aqui de novo pelo Zoom para continuar. Haribo, muito obrigada. Jai, Guru Aparita Pawana aqui, Jai. Srimad Bhagavad Gita aqui, Jai. Haribo, obrigado, obrigado. Tchau. Haribo. Obrigada.